E hoje nós temos eu diria que é a honra, mas a gente vai chegar nessa parte quando ela acontecer. Sim, mas isso é mais uma teoria do que algo confirmado, certo? Não que valha muito agora, né? Mas a gente também já vai entrar nisso. E ok, essas duas ideias parecem muito interessantes sozinhas, né? Ela liberta a Ômega, só que Ômega é um bichão, bonecão, caveirão de CGI. E por algum motivo a Ruby é a única, novamente, ela é especial por algum motivo, ela é a única que percebe a mudança. Na temporada passada ela era especial porque a gente quis. E agora é porque o roteirista quis. Não é nem a gente não quis nada. Mas... E ele se regenera numa cena muito bonita. Poderia ter sido perfeita se a Billie Piper não voltasse bem no final, com a cara dela colada no corpo do Judigato. E agora nós chegamos ao quadro que nós vamos falar sobre a produção, a qualidade, qual que foi o resultado final. E, Felipe, antes da gente começar com o bate-boca... Não, mas não vai ter bate-boca. A gente basicamente concorda nas nossas opiniões, mas... mas... Não, é bate-boca da gente com o éter. Com nada, entendeu? Não, vamos começar falando sobre as coisas boas, certo? Essa temporada de Doctor Who foi inegavelmente a mais bem produzida, certo? Ela foi a que teve o valor de produção mais alto, que teve o visual mais polido, que teve os figurinos mais interessantes, que teve os efeitos especiais mais bem trabalhados. Isso é inegável. É inegável. Inegável. Você pode dizer o que você quiser dessa temporada. O Pix da Disney. Isso é um fato. O Pix da Disney tá caindo aí, né? O Pix da Disney caiu, exatamente. Agora o Doctor Who não opera a série com 2 Guaravita e um pastel. Todo o dinheiro da Disney usando Star Wars e Marvel como caça-níquel aí caindo na conta de Doctor Who. Você, seu fiado! É você que financia essa merda aqui! Então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que também em questão de elenco, eu acho que... sem querer cair matando no elenco da temporada anterior, eu amo a Jodie Whittaker. Eu acho que a Amanda Gill fez um ótimo trabalho como a Yas. É que o roteiro não ajudava, né? É só isso. O roteiro não ajudava, exatamente. E eu acho que a grande maioria dos atores convidados, etc., sabe, era mais pra lá do que pra cá. Mas nessa temporada, meu amigo, nós tivemos outras estrelas. E assim, como eu disse, nada contra os personagens da era dela, mas os atores que vieram depois, outro nível. Certo? A gente tem a Nicola Coughlan, que é mais conhecida por Bridgerton, fazendo o papel da Joy, que você mencionou anteriormente. A gente tem retornando, acho que o ator mais interessante que fez aparição na era da Jodie, que é o Alan Cumming, que muitos conhecem como no filmes dos X-Men, né? O segundo, pra ser exato. Sim. E o Loki do filme Máscara? Não, peraí. Bem lembrado, bem lembrado. E assim como questões, ele é muito legal. Enfim, a gente tem gente como a Varada Settle, que é a Cinta que fizemos review anteriormente de Andor. Maravilhosa atriz também. Sem falar do próprio Chute-Gato, que, como a gente falou aqui, o cara tá num filme ganhador de Oscar. Ele tá numa das séries mais famosas da Netflix. Entendeu? O cara sabe o que faz, ele tem uma carreira brilhante pela frente. Então, em questão de produção, de qualidade de produção, né, de realizar as coisas, de efeito especial, de qualidades visuais, em qualidades de elenco, essa era tá de nota 10, certo? É mais do que incrível. Sim. Eu sempre vou me lembrar do barbeiro do episódio A História e o Motor, que foi incrível. Eu lembro do rosto daquele maluco, até hoje tá gravado na mente. Sim, sem contar o fator distribuição, que nunca foi tão bom assim mundialmente e principalmente no Brasil. E provavelmente nunca mais será.
certo? A Disney é o... Vejamos. Né? Ela fez a distribuição mundial de Doctor Who para além do Reino Unido. E foi a primeira vez que nós tivemos uma distribuição consistente só vai dar de errado. qualidade. Só vai dar errado mesmo se a Disney frear, porque a BBC tanto faz pra ela, só quer financiar o negócio. Exatamente. E eles tinham os direitos, eles ainda têm, né, os direitos de distribuição de Doctor Who, então eles fizeram isso. Então a gente teve pela primeira vez dublagem de alta qualidade, de último nível, a gente teve pela primeira vez legenda saindo no mesmo dia. Então a gente sempre foi carente disso a respeito do Doctor Who. Tipo, episódio saindo no mesmo dia é uma coisa utópica, né? É uma coisa utópica, exatamente. Não acontece. Quase não acontecia com o Doctor Who, né? Ainda mais no mundo de hoje de streaming, etc. A gente tava até o quê? Até 2023 sem uma distribuição consistente da série. E provavelmente não teremos mais, né? Já vamos chegar nisso. Agora a gente vai lascar pau, certo? A qualidade de roteiro. Você quer começar? Assim, a gente pode começar falando que RTD, né, nosso querido Russell T. Davies, foi o showrunner que trouxe a série de volta lá em 2005, caso você já tenha assistido ou não tenha assistido os nossos vídeos sobre Doctor Who do Holocron Nerd. Mas ele foi o responsável por fazer esse projeto voltar a acontecer após 16 anos de hiato. Sim, após o cancelamento da série clássica e após o revival que falhou do oitavo Doutor com o filme televisivo de 96. Essa foi a volta, foi ele que realizou a volta da série que tá aí até hoje. Sim. Aí ele trouxe Nono Doutor, trouxe a Rose e foi o responsável pela era mais lucrativa da série moderna, mas com maior visibilidade, eu acho do 10º Doutor, né? Acho que nem tanto lucrativa, mas quanto importante, certo? É a época da série que globalizou o Doctor, certo? Antes era uma coisa muito de nicho de países de língua inglesa, certo? E essa era botou o Doctor Who na boca do planeta todo. Sim, trouxe o Tennant, que é um ator mega carismático e que é o doutor favorito de muita gente. Trouxe tramas cada vez maiores, trouxe companions muito icônicas, como a própria Rose. E diga-se de passagem, é uma era consistente, certo? Tem seus altos, tem seus baixos, mas é uma era consistente e é uma era que trouxe, né? A série não tá aí até hoje à toa. O Russell T. Davies conseguiu fazer o que ele queria fazer na época. Ele trouxe o Doctor Who de volta pro estrelato, certo? Tá em efetividade até hoje, a primeira era dele. Só que agora, como é que você tá falando, ele retornou. E com o retorno dele, retornou a... Somehow RTD Returned. Isso aí. E retornou trazendo de volta o David Tennant para interpretar uma nova encarnação do Doutor, que seria igual ao 10º, mas não é também, porque é uma encarnação pra frente. Foi uma coisa que no início a gente não curtiu muito, mas até que a gente foi levado pela ideia, né? E a realização a gente funcionou. Aí, isso aí. A proposta do que ele tava fazendo funcionou pra época dos especiais. Só que a gente tá falando agora da era que vem logo depois dos especiais, certo? Que é a era que basicamente sucede todas as sementes que foram plantadas durante os especiais. A era do 15º Doutor é um fruto de tudo que ele planejou. Ok. Como que eu falo isso, Felipe? Como que eu falo isso sem parecer cruel? Doctor Who tem o grande artifício de ser uma série que está sempre mudando. A gente já falou disso no Holocron Nerd. Regeneração não é uma coisa própria só do nosso protagonista, é uma coisa própria da série como um todo. A série vive se metamorfoseando. Indo certo? pra frente. Sempre indo pra frente. Sempre se transformando, sempre se tornando uma peça de arte moderna, certo? É uma coisa que nunca vai ficar fora de moda enquanto eles conseguirem continuar transformando a série, continuar acompanhando os tempos. Só que não funcionou tão bem dessa vez.
Não me entendam mal, Doctor Who já passou por baixos, já passou por altos, algumas eras funcionam melhor do que as outras. Mas eu acho que a gente está numa época exclusiva de decadência. É uma era que apela muito pra nostalgia. Tanto pra era do RTD1, como de muito elemento da série clássica que acaba voltando aqui numa coisa que deveria ser um soft reboot. A gente, como fã velho, não vai reclamar tanto desse aspecto de trazer coisa da clássica e tal, mas pra quem é do público novo, que precisava ver um refresco aí, uma coisa diferente pra entrar no mundo da série, fica complicado. E além disso, nós também temos a inserção de uma cultura muito presente, principalmente em produções da Disney. Não estou falando da cultura woke, isso não existe, só existe na sua cabeça, em céu de merda. Nós estamos falando da marvelização da mídia, certo? Nós estamos falando de que todo evento tem que ser um evento de crossover. Tem que ter escala grande, tem que ser o payoff de 30 plots diferentes, de 20 personagens que se juntam numa história só. Tem que ser algo que apele Bichão proporcional gigante. de algumas maneiras, gigante. Exatamente. E tudo isso normalmente tem que ser embalado muito bem apresentado como algo que as pessoas têm um apego nostálgico, certo? A nostalgia é um fator dentro dessa marvelização, certo? Nós podemos ver isso com Star Wars, a marvelização de Star Wars se tornando um grande espetáculo bombástico, nostálgico, etc. Nós podemos ver com as produções da Marvel anteriormente mencionadas. Nós podemos ver com os 30 revivals que a Disney está fazendo atualmente. Podemos ver com os remakes que a Disney está fazendo atualmente. Não irei comentar sobre Lilo e Stitch. Mas... mano, Moana saiu esses dias, já estão fazendo live action desse troço. Exatamente, Moana, produção moderna, já tá fazendo live action. Então, assim, o problema não é ser bombástico, o problema não é ser nostálgico, o problema é você priorizar isso, ao invés de você priorizar uma boa história. Certo? Outra coisa desse fator marvelização aí, é uma coisa que o Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta fala muito, que eles sempre ficam colocando 200 ganchos pra resolver daqui a 300 filmes, daqui a 5 séries. E Doctor Who tá fazendo basicamente isso, porque desde os especiais eles estão plantando semente lá e não tá indo pra lugar nenhum. O problema que acontece é o seguinte: quanto mais você adia, a tendência cada vez maior é de você não conseguir atender, você não vai conseguir produzir esse clímax. Porque você tá prometendo algo tão grandioso, você tá adiando tanto, você tá acumulando tantas energias emocionais do teu público naquilo ali, que quando chegar ele não vai saciar, porque tá virando um monstro. A Susan apareceu aqui um pouco antes do final, e cadê a Susan no final? Não tem. A gente já vai chegar, inclusive já vai chegar no motivo de não ter. Não que seja justificativa, mas tem um motivo por trás. E também, você falou do Alexandre Link do Quadrinhos da Sarjeta, vou também mandar um abraço pra quem eternamente vai ser o meu general nerd, o Mike Santana. A gente viu o vídeo dele esses dias. Completamente certo. Eu também gosto muito do canal do Mike também. Também completamente certo. Certo, os pontos que ele levantou tá certo. Pra mim, o primeiro erro, o maior culpado de todos, é o fato de que existe dinheiro da Disney envolvido na produção de Doctor Who. O que parecia um grande presente, o que parecia uma grande dádiva, na verdade era um grande cavalo de Troia que nós, fãs de Doctor Who, estávamos recebendo. Porque, ao receber esta porra de dinheiro da Disney, a série precisou ser mais globalizada. A série precisou ser mais palatável para todos os públicos de todos os países, de todos os lugares do mundo, sendo que esta merda dessa série sempre foi palatável para todos os países do mundo, porque a mensagem dela era universal. É uma exaltação de obras passadas que não geram o engajamento que eles pediam, certo? Que não geram o tipo de engajamento que eles pediam, certo? Porque com essa cultura do espetáculo sem alma, com essa cultura da nostalgia sem propósito, que vem vindo dessas produções atuais,
a gente tem uma coisa que é derivado muito de como a sociedade moderna consome mídia, certo? Hoje em dia, muitos produtores de séries, de filmes, etc., querem tornar suas produções conteúdos de segunda tela, certo? Hoje em dia a gente tem muito dessa cultura de que nós estamos consumindo várias mídias ao mesmo tempo, porque nós precisamos superestimular nossos sentidos, né? É o tipo de pessoa que assiste TV, joga, mexe no celular, tudo ao mesmo tempo, né? E a gente não dá a devida atenção para nenhuma dessas coisas e acaba que Cara, a a experiência de Netflix assistir... tava. exatamente. A Netflix estava com um projeto lá de fazer muita série com mais explicação, com mais fala, com coisa que você consegue entender ouvindo, porque geralmente você tá fazendo outras coisas enquanto tá assistindo uma série. Exatamente. Tá virando audiodrama já. E outra, a gente não está especulando isso. Isso não é especulação da nossa parte. Russell T. Davies literalmente confirmou que essa a linha de pensamento que ele usa na hora de produzir os episódios. Well, the fans are definitely picking up on it already, which is interesting. They're starting to. There's also a lot of people not noticing. Yeah. They're all excited about Anita Dobson, because at the same time there's a sleight of hand with Anita Dobson being overtly mysterious. It's very much kind of internet age storytelling where... And was that deliberate? Yes, you just hope it'll generate content. Então assim, minha galera, o espetáculo, ele é feito tanto para você ser uma coisa de você consumir em segunda tela, de você não dar a devida atenção, consumir como forma de arte e dar a atenção necessária para você entender o escopo do que você está assistindo, como também ela é para você gerar engajamento. Ela é para você surtar na internet, levantar hashtag no Twitter, eu nunca vou chamar de X, vai se fuder Elon Musk, é tudo para você ter as discussões nos fóruns, para você manter o papo rodando na internet, para você colocar Doctor Who nos trendings, para que a série tenha um alcance necessário para chamar a atenção, não do público, mas dos executivos que financiam isso para eles terem um público ativo. E Doctor Who caiu nessa armadilha. Exatamente. Doctor Who caiu nessa armadilha, virou um espetáculo sem alma. O Russell T. Davies quis engajamento, ele ganhou o engajamento. Um engajamento negativo. Um engajamento que bota a série pra baixo e não pra cima. Então, assim, como eu disse, o Mike Santana comentou isso. O link dos quadrinhos do Sargento comentou isso aí. É uma cultura midiática que tá afetando, infelizmente tá afetando Doctor Who de maneira negativa, certo? Nós podemos ver isso através de como o Ômega foi tão... tanto quanto o Ômega foi abordado, Cara, tanto quanto ele mano, foi rapidamente derrotado. Olha, você abre o YouTube, pesquisa aí, Omega Reality War. Vai ter um corte lá da BBC de 3 minutos e 46 segundos. E isso é exatamente o tempo que ele aparece no episódio e é derrotado. Acabou. Num vídeo do YouTube channel de Doctor Who. É só, acabou. Não é nem um vídeo, é um short. É um short, é o modelo TikTok de consumir mídia, né? De você ver. Mano, eu acho que o máximo que o TikTok aceita é 3 minutos. E é isso aí que a gente teve de homem. Então, assim, a gente teve... Você vê isso através de qual maneira que abordaram e derrotaram o Ômega. Você vê isso... Não só o Ômega. Na mesma cena eles derrotam as Rani também. E é isso aí, bom. 3 minutos. E a maneira como os diálogos são expositivos e mostram e declaram detalhes da situação, mesmo que seja óbvio para quem está assistindo. A maneira como a história se desenrola com um passo absurdamente alto e parece que não há tempo de concluir as coisas com espaço para respirar. Certo? E juntando tudo isso, né? Você também pode ver esses tipos de detalhes na história do Sutekh que conclui a primeira temporada. Você pode ver detalhes assim como o que eu acho que é uma das decisões mais idiotas dessa temporada, que é trazer a entidade de meia-noite, do episódio meia-noite, do planeta meia-noite,
de volta pro episódio The Well, né, o Fosso. Completamente desnecessário. Né? Ai, porque ela era igual e daí a gente botou que é a mesma. Ela ser a mesma não contribui de maneira nenhuma pro mitos maior da série. Muito pelo contrário, é uma coisa que, quando falam, é gratuito. Mostram lá o flashback de 15 segundos, que é uma coisa que essa era ama fazer. Flashback lá, plá, 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 cena da série clássica, cena da época da RTD. Né? É uma exposição gratuita de nostalgia. Mostrou lá e acabou que o acréscimo disso foi, né, esse impulso praticamente, desculpa YouTube, esse impulso praticamente masturbatório que o RTD tem de querer saciar essa vontade de fazer referência, de engrandecer o que veio antes, enquanto eles não se colocam frente. Então, assim... exatamente. Eles ficam nessa impressão de que estão movendo pra frente, colocando elementos novos, só que de novo eles sempre voltam pras coisas antigas, principalmente da primeira era do RTD. Diga-se de passagem, isso não quer dizer que não existam episódios bons, não quer dizer que não existam personagens bons, e não quer dizer que até nos episódios ruins não tenham pontos positivos. Mas isso é uma coisa que mais causa regressão na série do que progressão. Certo? O episódio... vou ser justo. O problema é no que tá embebido toda essa era aí. O problema é a era como um bloco só, não o que tá dentro dela. Porque tem muita coisa boa dali. Eu vou ser justo e falar que metade do episódio, a última metade do episódio de Reality War, eu gostei muito. Certo? Eu gostei do fato do doutor se sacrificar pra dar uma chance pra uma vida existir. Eu gostei da cena da doutora voltando. Foi o único tipo de fanservice que eu achei forçado. Foi muito de graça, foi muito do nada, assim, mas foi legal a cena. Foi muito bem feito. A doutora estava extremamente bem caracterizada, né? Conversou muito bem ali com o doutor do Shutigatua. Já faz uma propaganda pros áudios do Careca Vozes que vão sair daqui a um mês. Estou ansioso. E também eu gostei muito da cena final onde o doutor está regenerando, que ele conversa com a Joy, que virou uma estrelinha. Longa história, vocês vão querer assistir esse episódio. Muito legal. tipo a irmã do Chico Bento. Tipo a irmã do Chico Bento. A Marianinha do lado, a Joy do outro. Nossa, que piada sombria, Jesus. Enfim. Até a última cena onde eles botam o Billie Piper, que é o último prego no caixão. Pra quem não sabe, Billie Piper eles podiam ter colocado... Eles podiam ter acabado a cena ali, só o chute regenerando. Já ia deixar o cliffhanger. É um fade pro White, exatamente. Daí a gente só descobre depois. Mas não, eles botaram a Billie Piper. Eles botaram a Billie Piper no que... Ok, vamos falar sobre os bastidores. Eles botaram a Billie Piper no que eu acho que é o movimento mais porco, mais sujo que eu já vi o RTD fazer. Ele ultrapassou os desejos e o processo do diretor de elenco ao, né, elencar a Billie Piper para ser a próxima doutora. O que causou o diretor de elenco de Doctor Who, que estava na série desde 2005, a sair. 3 dias depois. Cara, é mim, impressionante. É o fim da picada. O cara não tem respeito pelos colegas de produção. Vou até contar uma história. Christopher Eccleston saiu lá na primeira temporada, só tem uma mísera temporada com um ator tão brilhante numa temporada tão boa, porque ele teve problema com as decisões de produção envolvendo os executivos da BBC e envolvendo os colegas de produção que estavam em cargos maiores que os dos atores. Na época, né, até pouco tempo atrás, a gente taxava o Christopher Eccleston como um chato, certo? Que, não, porque ele tá se atendo a detalhes, provavelmente ele,
Ele já vinha vindo, já tem uma fama meio de chato lá no círculo de atores do Reino Unido. Mas o tempo acabou de inocentar o Christopher Eccleston. O problema dele não é com o Doctor Who. Ele ama Doctor Who. E o problema dele não é com os fãs. Ele sim. nunca tratou um fã ruim. Pelo contrário, ele trata os fãs dele muito bem. Melhor do que muito ator que eu já vi por aí. O problema com ele, como ele disse numa convenção recentemente, o problema dele com a Russell T. Davies, com a Julie Garner, que é da panelinha dele, com todo mundo que tá envolvido com ele. Com o Phil Collinson. Com o Phil e a Collinson, galera. que é diretor, então, exatamente. O problema dele é com essa galera. E agora a gente tá descobrindo por quê. Porque eles não querem Galera fazer... esta que é a ponta final da série hoje em dia, né? Uhum. Porque eles são orgulhosos, eles não respeitam o processo devido e eles não fazem o conteúdo simplesmente por querer contar histórias, mas sim porque eles querem adquirir o engajamento, certo? O Christopher Eccleston, ele é um autor muito sério, por mais que ele seja um doutor muito engraçado. Ele é um autor muito sério. E quando ele passou por isso, ele saiu da série. Hoje em dia nós temos ele nos áudios, por mim tudo bem. Ele saiu da série. O tempo inocentou esse cara. O RTD não respeitou colegas de produção. O RTD apelou pra nostalgia barata e pra má organização. E o RTD, ele não... Ele não faz mais histórias com alma. Faz as histórias para engrandecer o trabalho dele. Cara, é tudo muito grande, fica tudo muito corrido no final, sempre dependendo de um Deus Ex Machina e deixa 200 pessoas soltas pra resolver mais pra frente. Aquele espírito masturbatório que eu falei de. Eu acho que é a pior coisa. Não se cria uma história envolvente que atraia público, que atraia coração desse jeito. Certo? Eu admiro muito o que o RTD fez no passado. Hoje em dia, ele é uma péssima pessoa no geral. Certo? Principalmente porque também vai entrar outro tópico de produção aqui. O Chute Gatua, ele saiu, certo? A gente tem que esclarecer algumas coisas, certo? Muitas informações que estamos discutindo aqui são informações de insiders, de gente que tá lá dentro da produção da série. É insiders. É insiders. Não é insider não. Nós não estamos sendo patrocinados ainda não. Não tem patrocínio ainda não. A gente tá falando de insider no termo técnico, beleza? São os insiders, são a galera que tá infiltrada lá, que tá vazando na maciota essas informações pra gente. Tipo, por que a gente vai confiar nesse povo? Pode ser qualquer um falando isso. Esses insiders, eles basicamente vazaram todos os tópicos da temporada antes de sair e todos eles estavam corretos. Então, assim, eles estão com um saldo muito positivo com a gente, por enquanto. Certo? Mas quando você atrela coisas como o Chute Gato ficando falando em entrevistas no passado que ficaria muito triste se não pudesse enfrentar os Daleks, que você pega produções imagens de pré-produções de alguns episódios da temporada, e ela tem, por exemplo, a Ruby Sunday no lugar do papel da Varada Situ, né, da Benita Chandler. Você percebe que tem muita coisa que é omitida, você percebe que tem muita coisa que é mal explicada e que tem muita coisa que é rushada, certo? Esse foi um desses casos. O Chute Gato veio a público falando que ia sentir falta, etc, etc. Isso eu acredito da parte dele. Mas quando ele começa a frase dele falando que era o plano desde o começo, é mentira. É uma jogada de marketing. Eu acho que o Chute Gato fez... Não, sim. Gente, o Chute Gato não é mentiroso. Ele tá fazendo o que todo ator tem que fazer. Ele não é mentiroso, ele é ator. Exato. Ele não é mentiroso, ele é ator. Ele respeita o processo, principalmente porque isso foi uma oportunidade de uma vida, era um papel que ele queria fazer. Então ele segue a etapa lá da campanha de marketing, etc. Mas o Russell T. Davies nunca iria admitir
que algo não saiu como ele havia planejado. Certo? Então, assim, nós temos o Chute-Gato saindo antes da hora. Isso fez com que o último episódio, The Reality War, metade dele fosse regravado. O que acabou sendo mais pro bem do que pro mal. Porque, pelos vazamentos, o plot que Reality War teria seria muito mais tenebroso e muito mais controverso e muito mais manchado, desgracento pra história da série do que foi. Como eu disse, a segunda metade da história achei linda, ainda bem, porque seria uma coisa tenebrosa no lugar dela. E essa foi a segunda metade que foi regravada, olha só. Exatamente. O Russell T. Davies, ele não iria admitir uma coisa desse gênero, certo? Eles têm que manter as aparências, eles têm que fazer o conteúdo do marketing deles. Eles têm que vender a série não pro público, mas pra Disney, certo? Tem que aparentar ser bom menino, tem que aparentar ser tudo perfeito. E isso causou com que metade do episódio fosse rushado, isso causou com que a Ruby foi substituída na segunda temporada, a caracterização da Belinda ficou completamente off. Assim, pra mim não ficou tão off assim, mas muitas pessoas reclamaram que ficou off, que eles pegaram essa personagem que era pra ser uma mulher solteira, enfermeira, cuidando da própria carreira, focando em crescer profissionalmente, se transformando numa mãe, basicamente virando um sonho conservador estranho, o que não é a pegada de Doctor Who. O Conrad conseguiu o seu plano final. Exatamente. Ainda mais uma temporada que temos o Conrad, que é basicamente um dos piores conservadores que já pisaram na face da história de Doctor Who. Então, assim, é complicado. É muito desfeito com o legado do personagem. E, não tô dizendo, porque isso foi um problema nessa temporada. Não tô dizendo que Doctor Who tem que ser até o passado e que tem que ter vilão X nessa era para que ela seja boa. Mas, graças a esse inferno de produção, nós tivemos uma era inteira, 2 temporadas, um doutor, que não encontrou com nenhum dos 3 vilões principais de Doctor Who. Não houve Daleks, não houve Cyberman, não houve Mestre. Eu nem vou tocar Weeping Angels, Sontarans, Ice Warriors, nem vou entrar nesse assunto. Dá pra gente passar a temporada, certo? Mas a gente não passou a temporada sem eles porque foi o plano. A gente passou a temporada sem eles porque a gente foi negligenciado. Exato, porque isso aí também entra no negócio do Russell T. Davies ter colocado vários ganchos que iam ser resolvidos no futuro, que é que acaba que a era do Chute-Gato parece que nunca engrenou, porque sempre as coisas grandes que iam acontecer foram ficando pra frente e ele não vai conseguir realizar mais porque queriam alugar o ator por não sei quanto tempo e ele não podia dar esse tempo que ele podia estar crescendo a carreira dele. E eu nem vou entrar no fato de que ele vai ter que solucionar isso alguma hora, certo? Não vai ficar furos enormes na história. Ele vai ter que solucionar a história do Ladino, do Rogue. Mano, o Rogue era o interesse amoroso do doutor dessa era. O maluco tá preso no super inferno. Tá lá. Sabe? Tá gravando o vlog no inferno. Tá gravando o vlog no inferno. Tá falando com o doutor na TV. Espero que ele seja bissexual, porque, eu acho que o episódio que ele aparece dá a entender sim, já que acho que ele tava com uma mulher, não era? Antes do doutor. Não sei se nem lembro. Eu não sei, sinceramente, nem sei se eu quero saber. Eu preferia que ele fosse um par romântico gay pro doutor, um que se realizasse, sabe? Ele tava tão diferente. Nossa, diferente de tudo que já fizeram de romance pro doutor. Mas não. Enfim, né? Deixando claro, eu não vou abandonar o Doctor por causa disso. Eu acho que a série tem muita coisa boa. A primeira temporada teve mas 2 episódios que eu dei nota 10. Essa aqui também, teve, acho que o melhor episódio dos últimos, 8 anos. Pra mim é o episódio lá de Story in the Engine. Perfeito. Pra mim aquele lá tá a nível de Heaven Sent, aquele episódio. Excelente. Eu não vou abandonar a série por causa disso.
Mas estamos passando por um momento sombrio. Nós estamos, eu achava que isso tinha mudado, mas não mudou. Desde a época lá da Jodie Whittaker, a época da doutora, estamos numa época que a gente tem que se debruçar, que a gente tem que depender menos de se apoiar emocionalmente, de acompanhar a jornada do arco maior e focar nas aventuras individuais do doutor, que começa a brilhar muito mais, entendeu? Eu acho que Doctor Who perdeu a mão em contar grandes histórias de temporada. Eu acho que não funciona mais isso na série. Eu não vou deixar de acompanhá-la por causa disso, porque eu não estou aqui por causa dessas grandes histórias, eu estou aqui por causa das histórias episódicas, que sempre foi a minha praia. E... Bom... Acho melhor a gente passar para avaliação, né? A gente tá quase lá. A gente tá batendo a porta. Então... Você quer falar a sua avaliação com ela de nota primeiro, Felipe? Antes eu queria acrescentar que eu também não vou abandonar Doctor Who por causa disso. Até porque Doctor Who é uma série que tá sempre se uma hora vai mudar de novo e a gente vai ter que se adaptar de sempre. novo. Exatamente. A gente já teve alguns momentos sombrios aí no passado de Doctor Who. Então, fazer o que, né? É continuar aí e ver se outras boas histórias serão contadas até que mude radicalmente de novo, né? Fazer o que? Enfim. Avaliação para essa era, no geral, vamos ver. No geral, acho que eu daria um 7, porque tem esses pontos baixos aí das RTDC. Mas eu ainda acho que teve muitas ideias boas. A proposta do 15º Doutor foi muito boa. Ele trouxe personagens carismáticos e os episódios isolados assim se salvam muito. Tem muito episódio bom, principalmente aqueles que o Moffat escreveu, né? Mas principalmente aqueles que foram escritos, que não foram escritos pela RTD. Os que não foram escritos pela RTD costumam ser bons. O Boom foi muito bom. O especial de Natal de George the Word também foi muito bom, sendo Moffat. E principalmente Rogue. O episódio... Rogue eu não acho ele lá essas coisas assim, mas... mas assim, é um dos melhores episódios da primeira temporada. Combinamos. 73 Yards, que é do RTD, mas ele soube fazer um negócio diferente lá. O próprio Dr. Bobo, que tem uma baita crítica social legal no episódio. O episódio de Story and the Engine, que é genial, que realmente é um dos melhores episódios nos últimos 8 anos. De verdade. Acho que... Digamos que o último episódio bom desse jeito aí foi, sei lá... The Doctor Falls. Acho que foi a última vez que a série jogou a peteca tão alto. Por isso que eu falei dos últimos 8 anos, porque The Doctor Falls foi em 2017. Então sim. Exatamente. Tanto que a gente fica zoando que o escritor desse episódio tinha que ser o próximo showrunner. E agora a gente não zoou, a gente falou a verdade. Viu? Não importa pra qual deidade, qual fé você tenha. Peça para que o Inlua Elam seja o próximo showrunner de Doctor Who, por favor. Nossa, sim. Mas, assim... Também a Ruby Sunday é uma personagem muito legal. A gente sabe que tem todo o problema da história dela, que foi mal... teve esse problema da história dela que fizeram um grande alarde, não explicaram nada no final. Mas, assim, ela em si é uma personagem muito legal. A atriz dela é muito carismática. Todo o world building da família dela é muito interessante. Tanto a família adotiva quanto quando essa família se expande um pouco quando ela conhece a mãe. Outras coisas como a Varada, né? A Belinda, que foi uma ótima personagem também. Embora, de novo, tenha esse problema do arco de conclusão dela. Foi legal também o fato de ter trazido a Carolina Ford de volta, mesmo que fique nessa enrolação aí. E alguns elementos clássicos, que é uma era que eu gostei muito, que ela assume que é Doctor Who em todos os tempos, todas as épocas. Então tem coisa da série moderna, tem coisa da série clássica.
E a despeito do fato de ele concluir muitas dessas ideias mal, é muito legal o fato da série estar tão integrada assim com sua história. É muito legal no Devil's Cord quando o doutor chega lá e fala: eu vivi ali com a minha neta. E a própria participação da Mel nos episódios. Muito interessante isso. Eu gosto. Mas, que né, como a gente falou, muito, tem essa... muito grande pros personagens legados. Né? A Mel virou um personagem muito mais presente, na verdade. Sim. E aí, como a gente falou, tem esses problemas aí de apelar pra nostalgia barata, de ficar rushando o finale, de trazer soluções que não fazem sentido nenhum, e outras coisas como a falta de consequência dos episódios grandes, porque sempre no final termina aquela coisa fofa e só alegria. Tipo, assim, falta um pouco de consequência das coisas negativas que acontecem, né? Acho que tinha que ter um pouco mais de peso também. E a cereja do bolo, que é esse apelo pra nostalgia barata dos primeiros anos da série moderna. Enfim. Um 7. Acho que um 7 é uma nota boa pra esse tanto de inconsistência. E nota para as temporadas individuais. A segunda temporada lançou episódios muito bons, mas eu gostei muito da sensação da primeira temporada também. Teve ótimos episódios. Então vamos dizer que para a segunda temporada um 7,5 e para a primeira temporada um 7. Acho que tá bom. Minha vez, né? Olha, essa era foi a definição do potencial desperdiçado. Porque na era da doutora do Tigre Noir, eu não vou dizer que que não existia potencial. Mas assim, no final do dia, o Chibnall, ele tem essa pegada de que ele gosta de querer fazer muita coisa de uma vez só, colocar muito personagem de uma vez só, para ser específico, e com isso acabar não desenvolvendo nenhum, que é um problema que não tem nessa era, por exemplo. Mas, entretanto, porém, todavia, pela era anterior ter jogado safe e ter acabado fazendo muito mais feijão com arroz do que tentado algo muito disruptivo. Algo muito disruptivo. O material final, por ficar mais insonso do que gerar engajamento, ele fez o que o Doctor Who faz de melhor e não passou disso e não causou tanto vucu-vucu, certo? Existe um amigo nosso que pode discordar disso, mas acho que até ele concorda que pelo menos o Chibnall tentou contar uma história com coração, com propósito, essas coisas. E essa era não tentou, certo? Sim, tem algum semblante de história que centrada na realidade, que é bonita, etc. Mas não foi completamente realizado e só causou dano no quadro da série no geral. Dito isso, eu amo Boom. Eu amo 73 Jardas. Eu acho muito legal a inclusão de personagens como o gerador IA, né, ou não. Eu acho muito legal a inclusão de personagens como Conrad. Eu acho muito legal discussões trazidas por episódios como Dot and Bubble, que eu acho que na hora de trazer a discussão que ele quis trazer, fez magistralmente bem. Eu acho, como nós já mencionamos anteriormente, eu acho The Story and the Engine a melhor, acho que provavelmente vai ser a melhor história da década, se continuar assim. Se continuar nesse ritmo aí. Vai ser a melhor história dos anos 2020, provavelmente. Lux também foi um episódio muito bom. Lux foi uma surpresa muito agradável, né? Como que eu chamo o episódio mesmo? Uma selada para Doctor Who. Muito bom. E... Deu mesmo, né? Por mais que tenha apelado pra coisa do monstro de meia-noite e tal, foi um episódio bom de suspense, né? Foi fechadinho. Bacana. Como eu disse, eu não consegui apreciar completamente o episódio pelo fato dele ter apelado pra nostalgia barata. Mal sabia eu que tava por vir. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom, sim. Se a nostalgia tava barata antes, agora tá de graça, né? Exatamente.
A gente tem o Doutor do Chute Gato é incrível. Ele teve momentos, ele teve todos os momentos que o Doutor deveria ter. Ter um momento feliz, ter um momento triunfante, ter um momento sombrio. Teve todos. Saiu cedo demais. Isso é uma proposta muito interessante, né, do personagem, de ser um que aprendeu, que demonstra as emoções, Exatamente. que sabe lidar melhor com a sua experiência de vida. Mas, E ainda assim... Saiu cedo demais. Aliás, você vê na cena de regeneração que claramente o Chute não queria estar gravando aquilo. Exatamente. Mas é isso aí, né? Saiu cedo demais, do mesmo jeito. A Ruby no começo não era uma personagem tão interessante. No final da segunda temporada ela se tornou um personagem bastante interessante. A Belinda, apesar de ficar um pouco descaracterizada no final, ela é uma personagem muito bacana também. Eu acho que toda a ambientação da Unity e a Torre dos Vingadores dele foi bacana. Principalmente na finale, quando a Kate tá pilotando a torre como se fosse um barco pirata. Tem isso, né? Não, achei muito bacana. Então tem coisas boas, certo? Tem um spin-off vindo por aí, a gente vai ter que fazer review do spin-off também, se prepara. Nossa. Tem o próximo spin-off. Tomara que esse pelo menos seja mais original, né? Porque, assim, é spin-off, é Unity, é centrado na Terra, se der. Ele não vai poder fazer essas pataquadas que ele tá fazendo, né? Todo spin-off de Doctor Who costuma ser bem diferentão. E esse aí parece que vai ser um thriller político. Vai ser um dramão. Então eu tô pagando pra ver. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver, né? Muitos sentimentos misturados, mas eu acho que esse que é o preço de você viver num mundo como hoje. Se você não tá consumindo uma obra original, a chance de que existe uma empresa gananciosa por trás distorcendo e ordenhando ela para que ela vire uma fonte de lucro barata é alta. Então assim, a primeira temporada eu dou um 7. A segunda temporada eu dou um 8. No total, vai ficar um 7,5. Total. É uma só era alegria. complicada. Então, não é só alegria, infelizmente. Mas é o que temos. E Doctor Who é uma série complexa. Vai sobreviver de alguma maneira ou de outra. Dito isso, eu acho que as produções do Universo Expandido estão mais canônicas que a série de TV hoje em dia. A gente nem... Dito isto, Big Finish. É isso. A gente nem tocou no fato de que a explicação da bigeneração e da bomba lá que matou os Senhores do Tempo. A gente nem falou dos Senhores do Tempo estéreo, Não faz né? sentido nenhum. Não faz sentido nenhum aquela explicação. Nossa. Até o RTD viu a Era do Time não com a bomba. Então assim, cara... Eu ainda continuo gostando de Doctor Who. Doctor Who tá me acompanhando por várias fases da minha vida. Então eu não acho que é uma coisa que vai deixar de ser parte de mim. Mas eu preciso admitir, a gente precisa protestar. A gente precisa mostrar pra esse povo que a gente não aceita qualquer bosta. É isso. Isso. E agora a gente vai se alegrar com os nossos maravilhosos áudios que a Big Finish produz pra gente. Porque já faz anos que a qualidade de Doctor Who tá nos áudios. A galera que não percebeu isso. Enfim. É isso, acho que não temos mais nada a denotar, né? De longe com as estrelas, eu dou um abraço a vocês e eu vou ver se eu encontro a Tardes Árvore, que definitivamente não é a última que existe no universo por aí. E eu irei procurar a minha Tardes que eu deixei por aí perdida no universo quando eu fui transformado em Toy Maker. Eu acho. Até a próxima, meus amigos. Falou. Até mais, queridos. Até o nosso próximo vídeo de nerdices aqui no canal Muito Além das Estrelas.